Ó, como eu não tenho ambiente Delphi, que seria uma máquina Windows e o Delphi instalado na minha máquina, eu fiz esse projeto utilizando o Lazarus, tá? É um projeto de admissão que é um teste de um cadastro, tá? Esse projeto eu utilizei um padrão MVC, tendo a separação do modelo, da visão e do controller, certo? Foi um projeto feito em Postgre, com Lazarus, versão 2.02, e o Free Pascal é a versão 3.2. Tá? A base de dados é uma base de dados bem simples, é um cadastro de banco, que tem uma tabela chamada banco, e uma conta corrente, tem uma referência com a banco. Tá? Na banco tem 3 campos, que é o código do banco, nome do banco e observação. Na de conta corrente, por sua vez, tem a referência com o banco, nome da conta, número, data de abertura e observação e saldo inicial. É um cadastro hipotético só para didático, na verdade. Tá? Bom, a estrutura de pastas do projeto foi feita em 3 pastas: pasta controller, models e views. Tá? Os controller, models e views. Vamos abrir aqui toda a regra de negócio, de acesso a banco e construção dos CRUD, eles estão nessa classe chamada controller base. Tá? O que tem nessa classe aqui? Ela é uma classe abstrata, com alguns métodos abstratos. No construtor dela, ela recebe uma conexão dessa classe. E ela tem algumas implementações e obriga as classes concretas que herdam a ela a fazer algumas implementações, que é o get, que é alguns métodos que eles vão ter que ser implementados nas classes que herdam ela. Tá? Os métodos principais expostos é o insert, update, delete, get, passando o ID, delete passando o ID, get all e get by filter. Get all vai trazer um select asterisco trazendo tudo, e o get by filter ele poderá aplicar uns filtros que vão ser implementados nas classes que herdam dessa classe abstrata. Tem métodos de localização de registro, né, que ele vai nest, que vai para o próximo registro, prior, que vai para o registro anterior, last para o último registro, first vai para o primeiro registro. E você pode botar uma posição específica. Tá? Eu usei o padrão observer para notificar as telas. Tá? Eu usei 2 métodos de observer. Eu usei dois tipos de observadores. Tá? Eles implementam essa interface aqui, que é o observer list, que vai ter que implementar esse método update list, e observe corrente. Qual a diferença? Esse aqui vai ser disparado quando eu trouxer um get all ou um get all by filter. Aí dispara isso aqui passando a lista que ele recebeu. Esse aqui vai ser disparado quando eu dou um get, quando eu navego, e também quando eu dou um get all também, porque ele vai para o primeiro registro. Toda essa implementação ela está em cima de uma classe chamada model base, que tem alguns campos comuns, que é o ID, data de cadastro, data de alteração. Tá? São feitos implementando isso. Então, lá no front que for usar, que é o formulário, eu vou passar implementando essa classe e vou adicionar. Então, tem 2 métodos, que é um para taxar e um para remover. E o de notificação. Mesma coisa para o corrente. Também, para validar no ato de gravar, inserir ou fazer um update, existe uma classe, uma interface, que serve para validar, onde ele recebe o modelo, ele retorna via out se é válido e os erros que aconteceram.
Então, quando eu chamar lá o método insert ou update, ele vai chamar esse método de validação. Tá? Vamos começar aqui do básico. Toda a implementação, ele abstrai. Tá? Então, quando você for receber lá, você dá uma olhadinha nessas implementações, que ele vai abstrair, vai fazer o select, vai fazer o update, tudo direitinho. Tá? Delete, fazer o get, tudo com tratamento de erro, com validação, né? Então ele tem bem direitinho. Por exemplo, o update, ele só vai fazer se chamar a validação aqui, né? Que vai chamar o validate model, que por sua vez vai utilizar o get validator, né? que vai retornar uma instância do validador, que vai validar o model. Tá? Coloquei alguns comentários nessa classe para identificar o que cada método faz. Vamos pegar e para essa caixa controller, existem duas implementações para ela. Existe a banco controller, que é a tabela master, e a conta corrente controller, que é a detalhe, né? Tabela detalhe. Mestre, detalhe. As implementações são bem simples, né? No caso aqui, o get table name, retorna aqui o nome da tabela. Get insert fields, eu vou dizer quais são os campos que vão ser inseridos, né? Então retorna uma lista para o método, né? Que eu passo lá código do banco, nome do banco, observação. O set insert values, então isso aqui eu vou pegar e passar os parâmetros by name lá que eu passo com os nomes. Enfim, cada um vai ter lá. Então esse populate model ele vai pegar lá do query, vai passar para o objeto. Isso aqui é para pegar a ordenação padrão. Isso aqui é para retornar o validador, né, dos campos. Isso aqui é o filtro, né? Então, no caso aqui eu adicionei algumas propriedades de filtro, que onde elas estão preenchidas, dependendo do preenchimento dele, eu monto a condição que eu quero. Tá? Eu monto a condição aqui. Ó. Se tiver preenchido aqui, eu faço aqui no caso o código do banco, e aqui eu dou um like. E aqui eu preencho. Fica bem enxuto, né? É separado, bem separado. Aqui eu estou usando uma herança da classe abstrata e estou usando a herança de interface. Na conta corrente controller, ele faz a mesma coisa da tabela mestre, que é o banco controller, com uma pequena implementação. Eu adicionei um observador aqui, que é apenas para atualizar, para retornar uma lista dos bancos, né, para quando for usar lá o combo box, e ele atualizar aqui o que está selecionado, para lá no front eu saber qual é o item que está selecionado. Eu expus aqui alguns métodos, aqui, ó, que é o ID do selected e o current, que é uma string, né, que vai dar o nome do banco que está selecionado. E o ID selected ele vai dar o índice que está selecionado, baseado nessa lista. Essa lista ele só faz um select, né? Bem ok, faz um select aqui, ordenando, e retorna para a lista, preenche o objeto de lista. A única implementação diferente é essa, do restante é bem comum, com exceção que o select base aqui, eu já fiz o join para poder mostrar o nome do banco lá na grid, né? Já fiz o join. A única diferença dele é isso aqui, tá? Tem a classe model base e tem as implementações do modelo, que no caso tem a banco, que implementa model base, tem a propriedade código, nome, observação, mais as propriedades padrões, que é data de cadastro, ID e tal. E tem a classe conta corrente, que é a mesma coisa da banco, implementa model base, tá ok? Bom, isso aqui é a camada de controller e a camada de modelo. Vamos agora para a camada de visão. A camada de visão foi feita em cima de dois formulários, que é o CAD base e o formulário CAD detal base. Tá? Vamos para a CAD base primeiro. O formulário CAD base ele tem os campos que foram pedidos para implementar.
que é o filtrar todos, incluir, alterar, excluir, consultar e sair, tá? Ele tem uma grid, tá certo? E ele tem algumas coisas padrões que devem ser implementadas, alguns métodos abstratos que devem ser implementados nas classes que herdam ela aqui. Então, vamos lá. Ele implementa um observador lá daquele método que vai ser anexado à lista de observadores, para quando a gente navegar, ele vai atualizar o registro atual, e quando a gente preencher a lista, ele vai chamar esse observe a lista. Então vamos lá. Esses métodos aqui deverão ser obrigatoriamente, porque são métodos abstratos, né, e virtual abstratos, eles deverão ser obrigatoriamente preenchidos na classe que herdar, na classe concreta. Esse método aqui, o create, ele opcionalmente vai ser implementado. No caso, eu estou implementando só na cadastro de conta corrente, por isso que eu coloquei. Então vamos lá. Quando o formulário for preenchido, ele vai criar essa classe aqui, tem o updater, que implementa duas interfaces, que é observe list e observe corrente, que no create dele ele já vai se atachar aos observadores do controller. Tá? Esse cadastro base, ele gira todo em cima do controller. Tá? Então, aqui é o cadastro base, ele recebe um controller. Tá? Esse controller vai ser o cadastro de banco, o banco controller ou o conta corrente controller, mas ele abstrai. Então, na criação, ele recebe isso aqui. Quando for criar o formulário, no construtor dele aqui, quando for criar o formulário, você vai, na classe concreta, você vai passar isso aqui, esse construtor. Beleza? Então, a gente tem aqui os métodos. O filtrar, como é que é a implementação dele? O filtrar, ele vai chamar o detalhe, o form de detalhe, e vai passar um enum, dizendo aqui a operação. Já eu digo aqui, ele recebe dois parâmetros aqui, o construtor do form de detalhe. O primeiro parâmetro é o próprio controller, e o segundo é um enum, que eu criei aqui para dizer se vai estar visualizando, vai estar inserindo, editando ou filtrando. Isso aqui já é no form de detalhe. Tá? No form de detalhe ele tem os botões que vão modificar de acordo com o estado, se é visualizando, se é editando, enfim. Como a mesma situação lá, ele também gira todo em cima do controller, certo? Onde existem alguns métodos obrigatórios de implementação na classe filha, como esses três aqui, esses dois, e alguns métodos opcionais que deverão ser implementados também. Então vamos lá. Quando a gente cria, ele recebe o controller da classe mãe e recebe a operação. Baseado nessa operação, ele monta ele faz o que tem que fazer. Tá? Ele sabe o que tem que fazer aqui. Quando eu clicar o botão, por exemplo, aqui, aí toda a lógica ela está aqui. Quando eu clicar no botão OK, baseando na operação, ele vai chamar o insert, vai chamar o update, vai filtrar. Então depende da operação que ele está fazendo. Quando eu chamar o restaurar, ele vai fazer a operação for edit, ele vai dar um get lá e por conta de estar observando, né, de ter os observadores, ele já vai atualizar automaticamente, tá? Então ele já vai fazendo as atualizações. Vamos ver as implementações. A implementação, eu tenho um cadastro de banco que implementa esse cara. No cadastro de banco, se a gente for ver a codificação dele aqui, vamos aqui para o código. Então ele vai implementar aqueles métodos obrigatórios, que é o getController, para obter o controlador, ele só dá um return no banco passando a conexão. Está hardcode a conexão, mas poderia melhorar aqui passando alguma inteligência, mas está hardcode.
Tá um Postgre porque eu não consigo rodar um SQL Server aqui, não consigo. Tem o getRow_items, que ele vai pegar, ele vai retornar aqui ele vai preencher uma rede string, tá? Isso aqui é uma rede string. Ele vai preencher uma rede string passando os valores da grid. Os valores. Esse aqui, getRow_headers, ele vai retornar uma rede string passando os headers da grid. Tá? Então ele popula e passa. Aqui embaixo, getFormDetail, quando ele clicar lá nos botões, ele vai chamar lá o formulário de detalhe passando. No caso aqui, ele vai chamar o cadastro de detalhe de banco. Tá? Vamos olhar ele aqui, como é que é a implementação. Cadastro de detalhe de banco, ele herda de CAD detalhe base, onde a gente passa os campos aqui que precisa. Tá? Aqui ele tem a implementação, que vai ser o update screen. O update screen, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar a tela, recebendo um modelo. Né? O modelo vai ser o banco. Então ele faz aqui, ó. Ele faz um cache aqui, ó, as bancos, e passa os valores. Só isso que ele faz aqui, basicamente. E controla se vai habilitar ou não o botão. E se for habilitado, ele dá um foco no botão. Só faz isso aqui, esse método só faz isso, basicamente. Esse aqui já faz o contrário. Ele vai preencher o modelo baseado na tela, né? Então ele vai pegar, vai criar um modelo lá do banco e vai passar os valores da tela para o modelo. Certo? Esse setFilter parâmetros para quando você clicar em filtrar, ele vai pegar lá o controller, fez um cache aqui do controller e vai passar lá. Tem dois campos lá de filtro. Então ele faz isso. Então, esse aqui é o manutenção de cadastro de banco. Vamos para o formulário de detalhe. O de detalhe a gente tem o conta corrente, CAD, conta corrente. Esse aqui ele tem algumas mesma sequência. O getController lá ele implementa lá o conta corrente controller. O getFormDetail ele vai getFormCAD conta corrente detalhe, retorna, preenche os campos da grid, né? Preenche os campos da grid e retorna o header. Vamos olhar o formulário aqui de conta corrente. É a mesma ideia. Então ele implementa os métodos abstratos. Isso aqui ele popula o modelo. Esse método aqui ele popula o modelo. Esse aqui ele popula a tela, baseado no modelo. Esse aqui ele filtra. Tá? Então, basicamente é isso. Então, você pode observar, então ele está dividido dessa forma. Vamos rodar aqui o projeto. Está compilando. Subiu. Eu não fiz o relatório porque eu procurei o Fast Report, era pago, e acabou que eu não implementei o relatório. Tá? Mas vamos lá. O cadastro de banco. Ele traz a lista de banco. Você pode pegar aqui e fazer um select aqui. Ó, você vai ver que, se eu fizer aqui, ó, select, asterisco from banco. Tá aqui os registros de banco. Beleza? Então, ele traz a lista de banco. Eu consigo aqui o método filtrar pelo nome. Ó, por exemplo, aqui, optar só que tenha ESCO no nome. Então, quando eu clicar em gravar, ele filtra só que tenha o ESCO. Tá todos e traz todos. Eu quero filtrar só que o código do banco seja 33. Trouxe só o 33. Filtrar, né? Então vamos todos. O botão filtrar a gente já viu o funcionamento. O botão todos a gente já viu que ele traz todos. O incluir, ele vai fazer o novo banco. Se eu não preencher algumas coisas, ele vai rodar o validator lá, né? Então ele vai a implementação da validação. Ele vai fazer, no caso aqui eu coloquei 2 campos para validar, mas poderia fazer N campos.
para validar. Então vamos lá, novo banco, 33, teste, gravar. Então, não coloquei para atualizar o refresh para evidenciar o funcionamento desses dois botões, eu poderia ter colocado, mas só foi por conta disso. Então se eu botar aqui agora em alterar, eu consigo aqui alterar, ele vai, por tabela, já vai alterar aqui, porque o controller base já altera a data de cadastro. Então gravar, se eu pegar aqui agora todos aqui de novo, ele vai pegar. Então, vou incluir isso. O alterar, a gente já viu o funcionamento. Ó. Então, vamos alterar o nome de inscrição desse campo aqui. Ó. Vamos botar só ABCD. Gravar. Deixa eu botar todos. Está aqui ABCD. O excluir, né? O excluir, ele vai funcionar aqui excluindo. Pergunta, fazendo a pergunta como foi sugerido. E faz a exclusão. Então, se eu botar todos aqui, ele vai. O consultar, ele navega, né? Usando aqueles métodos PRIO, LEST e tal. E reflete aqui. Porque a implementação do observador aqui eu coloquei para quando não tivesse registro ele desabilitasse. Tá? É essa implementação do cadastro de banco. O detalhe é similar, todos os botões são similares, a diferença é que eu coloquei mais componentes aqui na tela. Mas a ideia é a mesma. Tá? Então aqui o filtrar, eu consigo filtrar por banco, mas é tudo similar, não tem muito o que mostrar. Pois bem, foi o projeto que eu fiz para esse teste de seleção. Eu resolvi fazer o vídeo porque como eu não tenho o Delphi, eu fiz em Lazarus, pode ser que você não consiga compilar aí, né? Você não consiga rodar. Mas enfim, está aqui o projeto, eu vou anexar tudo, vou disponibilizar esse vídeo e os fontes, você pode dar uma olhada nas fontes. Tá? Agradeço e vou encerrar aqui.